Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né, ao nosso nono ciclo de palestras Paradigmas Culturais hoje. Para nós aqui da Casa de Rui Barbosa, né, é um prazer tê-los conosco e também realizar esse evento. E para a gente pensar na área de cultura, nós temos duas convidadas super especiais que estão aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Lúcia Novaes, é um prazer estar aqui, Eula, como sua convidada, e também sou pesquisadora do Grupo de Economia da Política, da Cultura e da Comunicação da Fundação Casa de Rui Barbosa. Boa noite a todos, meu nome é Mônica Sanches, eu sou repórter da TV Globo e fiz as matérias sobre o bicentenário da independência em vários telejornais da TV Globo. A Lúcia ela vai falar sobre a cultura dos direitos das mulheres no Brasil e o reality show Drama Familiar de Domitília de Castro de Canto e Melo. A Lúcia ela é mestre em Memória e Acervos aqui pela Casa de Rui Barbosa, né? E ela também é diretora, né, audiovisual, transmídia. A Lúcia é aquela pessoa super ligada que já está rumo ao doutorado, né, Lúcia? Então, com você, Lúcia, vamos lá. Enquanto a apresentação não entra, eu vou falar por que eu cheguei nesse tema. Quando eu recebi o convite da Eula, foi uma honra, porque eu fui mestranda da Fundação Casa de Rui Barbosa, em Memórias e Acervos, e o meu trabalho ele é em cima dos reality show dramas familiares. Na verdade, eu sou uma especialista, uma autora desse gênero de série, desse formato, né? Eu tenho 4 séries que eu desenvolvi, e quando eu entro na fundação para fazer o meu mestrado, eu trago a minha vida prática, a minha vida de produção da indústria do audiovisual, para rever ela no contexto cultural, no contexto histórico, no contexto de memória. E a partir do meu projeto de dissertação, que é Maternidades Conflitantes, né? Uma influência do impacto dessas séries de reality show drama familiar na memória das famílias brasileiras, eu percebo quão é importante, acho que a Mônica ela traz um pouquinho disso também no trabalho dela como pesquisadora histórica, né? A gente ter a prática e o conteúdo, né? Então, nesse convite, eu falei, uau, o que eu vou trazer aqui para apresentar para vocês, estudantes de memória e interessados no bicentenário. E me veio na minha memória, né, uma cena de quando eu era criança. Eu tenho na minha árvore genealógica o sobrenome Canto, né, que vem do meu tataravô, e o meu avô sempre dizendo para mim, olha, você deveria ser parente da Marquesa de Santos, da Domitila de Castro de Canto e Melo. E eu tinha aquela imagem de criança, uau, eu sou parente de uma marquesa, né, e achava aquilo o máximo. E aí eu quis trazer a história da Domitila, né, que é tão falada por aí, como uma personagem, uma protagonista de um reality show drama familiar. E quando a gente, nessa primeira pesquisa que eu fiz, nessa busca no Google, na internet, sobre Domitila, a gente, lógico, vem com uma série de adjetivos, né, de verdades que no momento, lógico que eu já sabia, mas quando eu conflito a minha memória da Marquesa de Santos, que era minha ídola da infância, que poderia ser uma parente minha, né, distante, a Domitila que se fala por aí, eu cheguei num pressuposto: Domitila ou Marquesa de Santos? Ela é uma vilã ou é uma vanguardista na busca pelos direitos das mulheres no Brasil? Então, acho que é muito importante essa pergunta, né, que é o início dessa minha pesquisa, que começa agora, e eu, diferentemente da Eula e da Mônica, eu vou trazer para vocês alguns temas aqui, e eu não vou falar deles linearmente, eu quero que vocês reflitam sobre esses temas, porque uma pesquisa, ela começa, né, e ela avança, né? Eu acho que ela nunca para, principalmente quando você encontra um tema que tem a ver com o seu perfil, com a sua história, com a sua teática, né, com essa teoria e prática de vida. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje, gente? São alguns temas, né? Lógico, estava ali no título, né? A cultura, que a Eula falou bastante disso, e ela trouxe alguns teóricos, né, como o Sertor de cultura. Eu não vou falar sobre eles, mas eu acho que para vocês que estão estudando cultura, eu acho que é importante a gente lembrar que a cultura, a prática da cultura em relação às mulheres, né,
ela vem num link com os direitos humanos, e principalmente com dessas mulheres, quando nesse ano, agora de 2021, eu estudo Joaquim Herrera Flores, que traz os direitos humanos como um complexo sistema, processo que não tem como fugir da política, da Constituição. Então, a gente vai falar de cultura. Quando falar de cultura agora, a gente vai falar dos direitos das mulheres no Brasil, mas principalmente desses avanços legislativos, constitucionais, que consagraram os direitos das mulheres no Brasil, né? Que tem luta, né? Que tem garantias formais, tem normas e uma série de coisas. E eu trago a biografia da Domitila do Canto, Domitila do Castro, do Canto e Melo. Eu vou abreviar o nome dela, porque ela recebe vários apelidos, acho que isso é legal. Como a história de uma personagem, uma protagonista, num reality show drama familiar. É isso mesmo, a gente vai olhar a Domitila como um elemento para construir uma série de TV, né? Quais são os elementos que fazem dela uma boa personagem para um arco dramático? Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu não vou ter uma linearidade histórica, eu vou trazer alguns fatos, que a gente costuma fazer isso quando a gente vai construir uma série, seja de ficção, seja uma série reality show, drama familiar, a gente faz o primeiro passo, inclusive isso está na minha dissertação, é a pesquisa dos fatos, né? Que podem agregar, acrescentar, trazer elementos de verdade, elementos para a gente criar esse universo, né? E eu parto daqui de uma carta, que é uma carta que ela acontece no ano de 1987, né? A Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. Então, você vê, a gente dá um salto aí de 1822 já a 1987. Você fala, Lúcia, quanto tempo, né? Quase 2 séculos. Mas foi mais ou menos assim. Em 1987, as mulheres escrevem uma carta requisitando aos constituintes os direitos. E você vê quantas mulheres aí assinaram, né? Isso parte do lobby do batom, tá? Eu vou trazer alguns nomes, a apresentação, não sei se vocês vão poder rever, que vale a pena vocês pesquisarem. Então, a carta traz alguns temas, que é o que vai constituir esse cotejo que eu vou fazer com a biografia da Domitila, da Marquesa de Santos. Então, vamos lá. Eis que nós, mulheres, reunidas num encontro nacional, nessa data de 26 de agosto de 86, queremos inspirar mudanças. E aí eu vou trazer alguns elementos dessa carta que vocês vão perceber que a gente consegue fazer o cotejo e trazer com a biografia da vida da Domitila. Então, quando eles elencam dentro dessa carta a questão da família, em 1987, eles pedem o quê? A plena igualdade entre os cônjuges, no que diz respeito aos direitos e deveres, né? Olha isso, gente, em 87. Nessa época, minha mãe estava se divorciando com muita dificuldade. E também traz a plena igualdade entre os filhos, não importando o vínculo existente entre os pais. Vamos para o próximo. Outro item importante dessa carta, né, além da família, é a saúde, né? A mulher, nessa época, estava requisitando a garantia de livre opção pela maternidade. E, gente, no final dessa apresentação, eu vou ter o link para vocês acessarem essa carta por completo, tá? Estou trazendo só alguns elementos. Então, quer dizer, em 87, essas mulheres ainda não tinham esse direito de querer ou não, dentro da Constituição, poder escolher ter o filho ou não. Agora, falando de cultura, olha como a mulher, nesse momento, ainda estava, né? O Estado garantirá perante a sociedade a imagem social da mulher como trabalhadora. Então, quer dizer, a mulher ela não estava associada ainda à imagem de trabalhadora, ela era dona de casa, mas mãe e cidadã, responsável pelos destinos da nação. Quer dizer, o direito ao voto em igualdade de condições iguais ao homem, independente da origem étnico-social. A gente ainda tinha essa questão racial nessa carta. E o próximo, a gente vai falar de uma coisa muito importante e que Domitila passa por essa situação, que é a questão da violência, né? A gente tinha ainda uma frase muito comum, né, entre os homens, na sociedade, na cultura, né, do patriarcado, que era assim, a mulher honesta, essa mulher é uma mulher honesta. Então, elas pedem que essa expressão seja eliminada da mulher honesta, né? Retirar a lei do crime de adultério, né, da mulher ter plena autonomia para registrar suas queixas, independentemente da autorização do marido. Olha isso, gente. As mulheres, para ir para uma delegacia para fazer qualquer queixa, elas precisavam da autorização do marido ainda.
né? E a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher em todos os municípios. Mas atenção, olha o detalhe, mesmo que não exista uma delegada mulher, então elas não acreditavam que com o delegado homem, aquela situação, aquele direito da mulher poderia ser realmente olhado com muito carinho. Então, então aqui a gente traz um histórico antes, um pouquinho antes de 1822, né, que é o Brasil colônia. A Eula falou desse período muito importante. Então, os direitos das mulheres nessa época, né, na verdade, não existia direito para a população, né? Pequena parcela da sociedade possuíam direitos e deveres, né? Mesmo as mulheres brancas, elas eram marginalizadas de qualquer processo político e econômico da sociedade. E tanto as mulheres brancas quanto as indígenas, e não as negras, na verdade, não as indígenas, que a gente está falando de um outro processo sociopolítico, outra forma de constituição familiar, né, eram submetidas à dominação do homem. Então, isso entre 1500 e 1822. Né? Quando a gente começa em 1822, esse Brasil Império, a gente começa com a nossa primeira tentativa da Constituição. A Eula falou um pouquinho disso, Mônica também falou, que foi a Constituição da Mandioca, né? Por que ela se chamava Constituição da Mandioca? Porque o direito de voto ficava reservado apenas àqueles que tinham uma quantidade de terras de produção de farinha de mandioca. Então, quer dizer, você está colocando o poder, né, do direito ao voto apenas àqueles que têm dinheiro, a elite agrária. Né? Em 24, Dom Pedro, como colocou a Mônica, ele percebeu que essa Constituição da Mandioca não lhe dava plenos poderes, né? E aí a gente vem com a Constituição colocando ele como poderes quase absolutos. Então, a monarquia constitucional e hereditária são alguns itens dessa Constituição. O voto censitário, mas ainda falando de uma população pequena com poder aquisitivo, a gente coloca a união entre a igreja e o Estado, a Eula falou um pouquinho, né? Sendo a católica a religião social, então a gente ainda está com as questões do casamento muito relacionadas à igreja, né? E a gente tem os 4 poderes, sendo o executivo, o legislativo e o judiciário. E como eu coloquei, o moderador era o poder que conferia praticamente poderes absolutos ao Dom Pedro. Aí, vemos... memória da administração pública brasileira. Opa, gente, desculpa, o meu telefone começou a participar aqui ela ouvindo, começou a participar da minha apresentação. Perdão, é a Siri. Vou desligar aqui. Nossa, gente, que terrível isso, hein? Sancionar decretos e resoluções. Vou esconder aqui meu celular, antes que ele ouça qualquer coisa. Bom, o Brasil República. Gente, Brasil República, a gente começa com a primeira Constituição em 1891. Na Revolução de 30, é o primeiro momento que a gente percebe que a mulher ela tem um olhar, né? A primeira legislação nacional a consagrar o direito ao voto e a participação política das mulheres, né? E foi promulgado o Código Eleitoral, que é o Decreto 21.076, em 1932. E, enfim, vem a Constituição de 34, né, que é a que realmente dá uma primeira olhada para a mulher, que traz o direito à igualdade de salário, a proibição de trabalho das mulheres em locais insalubres, né, e a permissão do descanso pós-parto, né, mas na verdade foi só na segunda metade do século XX, que a gente viu mesmo, que realmente esses direitos das mulheres no Brasil foram ampliados e consolidados de fato na legislação brasileira. Eu estou trazendo essa linha do tempo muito rapidamente, né, porque é importante vocês entenderem por que eu trago a Domitila como uma vanguardista, como uma mulher que, mal ou bem, ela já trazia esses elementos na história de vida dela, e justamente pela relação dela com um imperador, que ela consegue atingir alguns desses objetivos como influencer, né, e a gente vai falar disso. Bom, falando agora de 88, que é essa segunda metade, é quando realmente a gente tem os direitos constituídos da mulher, né? E aqui tem alguns itens, inclusive a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, e depois vocês deem uma olhada aqui, que é muito importante
acho que alguns já sabem, mas é bom a gente rever o tempo todo a Constituição, porque, como a Eula colocou, e a própria Marilena Chauí, são nossos direitos, né, como cidadão brasileiro. Então, agora eu chego a alguns outros pontos importantes, né, que é a Carta Internacional dos Direitos, Secretaria Especial, a Lei Maria da Penha, e em 2010, finalmente, a gente tem a primeira mulher presidente, que é a Dilma Rousseff. Vamos para agora falar da nossa amiga, minha parente, distante, Domitila, a Marquesa de Santos. Então, Mônica, a melhor pessoa para falar, recentemente, novela Novo Mundo, inclusive Mônica foi uma das pesquisadoras históricas da novela. Ali, Domitila é uma vilã, né? E aí a gente coloca, por que a Domitila, sendo uma mulher, ela é sempre vista desta forma? Ou ela é uma vilã, ou ela é uma amante, ou ela é uma influencer mal intencionada, né? E é isso que acontece. Quando eu começo a construir essa série reality show, drama familiar, onde eu vou usar personagens, atores, né, tentando trazer para o meu universo de profissional, eu vejo, eu faço uma primeira pesquisa no Google, e nas primeiras 10 páginas do Google, isso eu vou trazer ainda no artigo quantitativamente, eu tenho palavras como amante, como prostituta, como malquista, mal falada, ninguém olhou de fato para a Marquesa de Santos, que se torna a santa das prostitutas. Aliás, esse foi um evento, né, na história dela, onde ela começa a frequentar lugares nobres e mediante o figurino que ela usava, ela foi barrada, confundida com uma prostituta. Por exemplo, esse fato, ele é trazido na novela, na TV Manchete, você tem aí a Maitê Proença, né? A Maitê, ela traz esse aspecto da personagem, essa característica da personagem mais sensual, mais bonita, diferentemente da nossa Agatha Moreira, que é a atriz que faz a Domitila agora no Novo Mundo, né? Que já tem outro perfil, né? Ela é uma mulher de fibra, que não desiste nunca, né? E aí, quando a gente traduz um pouquinho dessa história, até eu trouxe essa frase aí, ela tem um crush, né, com o Dom Pedro, né? Você vê, mais independente disso, ela é uma vilã. Por que ela é vista de uma maneira tão negativa, patológica, como uma pessoa malquista na sociedade? E eu fiquei muito chateada, porque quando você traz a biografia, né, da Domitila, você vê que ela é uma mulher diferentemente das mulheres da época. E é isso, quando uma pessoa ela é diferente, ela é questionada, né? E ela tem um aspecto que é muito importante, inclusive traz o historiador Paulo Kerr, que está lá, depois vocês vão ver o link, que ela, diferentemente da maioria das mulheres da sua época, ela possui uma predileção pela política, né? E é a partir daí que ela influencia o imperador e ela é chamada de favorita, né? E aí ela também tem predileção não só pela política, como por partidos, né? Então, a opinião dela, ela é muito importante. E a partir do momento que ela passa a ter uma relação oficializada, né, pelo Dom Pedro, a gente vai falar um pouquinho disso rapidamente, ela passa a ser ouvida, inclusive, nos livros de história, né? Então, numa época que as brasileiras não tinham direito a votar, né, ou se candidatar a cargos políticos, essa marquesa participava ativamente da vida política paulista, né, como explicita bem o historiador Rangel, né, e que a marquesa, não só isso, ela opunha-se com firmeza àqueles candidatos que ela não acreditava, que ela achava que não era bacana para a sociedade. Então, assim, aqui eu começo a construir essa série em 6 episódios, onde a gente tem alguns temas, como a gente colocou a família, a violência, né? E a violência é o que começa exatamente no início da história de Domitila. Pouca gente comenta, e na verdade eu acho que aí que é o que me chamou mais a atenção, é a história do início da vida de Domitila. Domitila, ela se casa, ela nasce em 1797, ela é filha de João de Castro Canto e Melo, um coronel reformado, né, que é uma pessoa extremamente conservadora, né, e ela vem de uma família tradicional paulista, né, e ela é casada, porque ela não se casa por livre e espontânea vontade, com 15 anos, com Felício Pinto Coelho de Mendonça, que é um oficial do esquadrão
do corpo dos dragões da cidade de Vila Rica. Imagina quem é esse homem, né? Eu sei que, assim, contrariando essa história da época, 3 anos depois, ela já está com 2 filhos, ela volta para a casa dos pais porque ela sofre violência doméstica, né? Ele não só agride Domitila em todos os aspectos, como ele é uma pessoa que ele é adicto do álcool, ele é um alcoólatra, né? Então, imagina, Domitila sai de casa com 15 anos e aos 18 ela volta para casa. Mas mesmo assim, a família sendo tradicional e sendo, naquela época, o divórcio, ou você se separar do marido, uma coisa tão fora do contexto, ela tenta uma reconciliação, né? E aí o marido, que era uma pessoa que já estava numa situação muito complicada financeiramente, já tinha perdido tudo, e a partir do momento que você casa, ele herda alguns terrenos, algumas propriedades de Domitila, ele resolve esfaquear ela, alegando que ela está traindo ele, e não é verdade, né? Na verdade, ele faz isso de propósito para conseguir os terrenos dela e poder prendê-la, porque ele poderia não só, ele tinha liberdade, ele tinha o direito de matá-la, se houvesse adultério, e aí a gente volta um pouquinho lá naquela carta de 1986, onde as mulheres inspiram a próxima Constituição, que é de 88, para que o adultério deixe de ser um crime, né? E na verdade, e não é uma verdade, ela não comete adultério. O Felício, ele está, na verdade, querendo matá-la, esfaqueá-la, porque ele quer as terras dela. Isso é tão... E quando Domitila vai e conhece, ela ainda está o Dom Pedro ainda está se recuperando dessas esfaqueadas, que foi uma coisa horrorosa. Então aí eu vou te dar um pulo no tempo de novo, né? E vou falar de uma personagem que alguns conhecem, que é a Ângela Diniz, né? E uma frase famosa da década de 70, que vem um pouquinho antes dessa Carta das Constituintes, né? Que é quem ama não mata, né? Que foi o quê? Já começava-se a discutir essa luta das mulheres pelos casos de feminicídio que ocorriam no território brasileiro, né? Como no caso da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo próprio marido, Raul Fernando do Amaral Street, acho que quem é carioca principalmente conhece essa história, e que só com muito custo acabou sendo acusado e preso. Então, esse link, né? Quem ama não mata, com a primeira fase da Domitila. Então, para vocês terem uma ideia, Domitila ela se aproxima de Dom Pedro justamente por esse tema, né? Ela conhece Dom Pedro em 1822, um pouco antes do episódio que a Mônica comenta, o grito da independência, não, o 2 de julho, né? Eles se conhecem nesse ano de 1822, e foi exatamente esse tema da separação, esse pedido, que já tinham sido várias requisições encaminhadas a Dom João VI, e não foram cumpridas, que na época era governador de São Paulo, que faz com que Dom Pedro se aproxime de Domitila, né? E aí, esse divórcio foi requerido e concluído rapidamente, né? Porque reconheceu-se que oficialmente ela estava vivenciando esses maus tratos. Olha isso, é 4 de março de 1824, ela consegue se divorciar oficialmente. E em 1818, que ela passa por esses abusos, né? E é esfaqueada. Então, agora vamos dar um outro salto do tempo, gente, e para vocês terem uma ideia, o divórcio no Brasil só foi instituído oficialmente em 28 de junho de 1977, né, pela Lei 6515, né, em 26 de dezembro do mesmo ano. Então, olha que disparate, né, esse avanço legislativo dos direitos da mulher. Né? Então, por isso, quando eu trago esse primeiro fato, que eu acho que a gente não tem tempo para falar de outros fatos da vida, da biografia de Domitila, a gente percebe o quanto ela foi vanguarda, o quanto ela lutou e como ela conseguiu direitos antes das outras mulheres brasileiras. Então, acontece que, logo depois desse momento, dessa memória que poucas pessoas lembram, ela, desfaqueada e vulnerável, passa a ser teuda e manteuda. Em 1822, ela conhece Dom Pedro justamente para poder auxiliar no divórcio, mas ninguém lembra desse fato, infelizmente. E aí, o que fica na cabeça de todo mundo é esse triângulo aí
Dom Pedro não era uma pessoa fácil, Domitila não foi a única amante dele, né? A gente tem uma imagem aí da Maria Leopoldina da Áustria, de Dom Pedro e a Marquesa de Santos. Vamos para o próximo. Mas aí eu queria trazer um outro elemento importante, né? Se eu trazer detalhes da história dela, a gente não tem tempo, inclusive meu tempo já está aqui acabando. Mas essa questão da Marquesa de Santos, pelo poder, a torna favorita e militante liberal. Daí eu queria trazer uma fala do historiador Rangel, né? Muito importante, né? Que nessa época as brasileiras não tinham direito a votar e muito menos a se candidatar a cargos políticos. A Marquesa participava ativamente da vida política paulista. Então, isso é uma conquista que a gente traz ali na Carta, né, em 86, e na Constituição de 88, que é o direito ao voto da mulher. Você vê que isso era 1928. Vamos para o próximo. Então, vamos trazer já esse salto para os tempos de hoje, né, que é a nossa Constituição Federal, que a gente traz alguns elementos que, se a gente trouxer para a biografia de Domitila, acho que é importante falar rapidamente dessa história dela. Domitila fica 7 anos com Dom Pedro, depois ela se casa novamente com também muito tradicional, vai morar em São Paulo. Ela tem quase mais de 9 filhos, alguns do primeiro, alguns de Dom Pedro, alguns do terceiro. Então, ela é uma mulher que ela tem um processo de multiparentalidade, né, que é outra história. E ela é mal falada, então eu trago algumas leis aqui que eu acho que são super importantes, que a gente só vê agora em 2022, que é a lei da Maria da Penha, né, que é a precursora de criar mecanismos jurídicos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei do stalking, que é essa perseguição, né, que as mulheres recebem. Essa lei ela não é só para mulheres, mas principalmente contra as mulheres existe um aumento de benefício de 50%. A violência política, que, de certa forma, ela sofre quando ela resolve entrar nessa intermediação de seus gostos, de suas predileções políticas, né, que é a Lei 14.192, né, que é essencial para a gente ter essa liberdade, né, que define e pune a violência política contra a mulher, proibindo a discriminação e desigualdade do tratamento por gênero ou raça. E essa lei 8072-1990, que passa a caracterizar o estupro, o atentado ao pudor como crimes hediondos. Então, assim, para a próxima página. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui muito mais uma reflexão, tá? E eu trago aqui a Domitila com 68 anos e uma imagem dela, da lápide dela no cemitério da Consolação, em São Paulo, né? Mas como conclusão, assim, rapidamente, eu queria trazer para vocês refletirem que esses avanços legislativos, constitucionais e intencionais que consagram os direitos das mulheres no Brasil, eles foram inegáveis, né, nesses 200 anos de bicentenário, né? Que após muita luta, e principalmente do meio do século para cá, né, hoje em dia, nós temos a garantia formal por meio de normas de igualdade, de gênero e da proteção dos direitos humanos das mulheres, né? Mas, entretanto, acho que vale dizer que os ganhos legais não implicaram em uma mudança cultural e social no Brasil, e eu gostaria que a gente ficasse atento e que fosse produzido mais conteúdos e que a gente trazesse essa reflexão para a sociedade e para a juventude, né? E mais do que isso, gente, a gente conquistar os direitos, de nada vale se esses direitos não forem executados, isso que é muito importante. A gente está falando de uma Constituição que ela precisa ser executada, porque dessa forma a desigualdade de gênero tende a ser mantida. E por esse histórico que a gente viu de submissão da mulher, né, se a gente não lutar por esses direitos, a gente continuará sofrendo com discriminações, né? E aí eu vou trazer uma frase do Perrault, que é um histórico, que ele traz Domitila, nesse papel de mulher, da representação dos direitos das mulheres, né? É possível que sua participação, eu quero que vocês olhem aí para a imagem dela e para esse jazigo, né? É possível que sua participação tenha sido muito maior do que os registros fragmentados que chegam aos nossos dias, considerando ainda que, colecionando desafetos, esses contribuíram para que muito da sua história fosse apagada ou infamada. Certo é que, num contexto de mulheres silenciadas, ela soube fazer sobressair sua fala,
ainda que pela locução dos homens. Demoraria mais que um século para que os debates relativos a uma representação partidária das mulheres viessem a sacudir o final dos 900. Nesse sentido, Domitila é pioneira. Embora imperiosamente forçada a ter uma posição política, sua atuação é de vanguarda, considerando desde sua atitude de participação em uma loja maçônica até a militância no Partido Liberal. Pessoal, então é assim a minha contribuição, né, nessa pesquisa do Bicentenário. Eu agradeço a participação de vocês, né, e espero que nós, mulheres e a sociedade, possam exercer suas plenas capacidades, tanto nas suas vidas pessoais, quanto nas nossas vidas profissionais. Muito obrigada.